Hi, students, como vocês estão? Tudo bem? Todos com saúde, usando máscara, lavando a mão, todos se cuidando, porque quando a gente cuida da gente, a gente ajuda as pessoas que convivem com a gente também, né? Então vamos lá. Hoje então a gente vai falar do gabarito da aula anterior, que é essa daqui. Tá. Primeira questão: tem três figuras e três caixas de mensagem. Vocês vão associar cada figura a cada mensagem. Então a sequência ficou C, B, A. Letra C. Oscar went to the school party last Saturday. He danced with Vicky all night. He had a lot of fun. Depois a letra B, que equivale ao segundo quadro, que é Guga ate and drank a lot of at the party. He played video game with Anita too. E a última é a letra A. Martha slept at Rita's house last Friday. They watched TV until midnight. They saw a horror film on TV. Na letra B, eu peço para vocês colocarem os verbos regulares que estão em caixa alta na coluna dos verbos regulares e os outros na coluna dos verbos irregulares. Como a gente sabe, os verbos regulares terminam sempre em ED, D e ED. Então, esses verbos vão para os verbos irregulares. Os que não terminarem desse jeito são irregulares. Então, slept é irregular, watched é regular e só irregular. Went, irregular. Danced, regular. Had, irregular. Ate, irregular. E played, regular. Muito bem. Letra C. Vocês vão assinalar quais as alternativas corretas sobre os verbos regulares no passado. Primeira, todos os verbos terminam em ed, ied e d, certo? O verbo regular termina assim mesmo. Segunda, a mesma forma verbal é usado para todos os pronomes. Tá correto? Sim, também está correto. Letra C. Os verbos regulares não têm regras e diferentes formas de conjugá-lo no passado. Está errado. Essa você não marca. Letra D. É fácil descobrir o infinitivo a partir de um verbo regular no passado. É fácil? Sim. O que a gente faz? A gente tira a terminação D é D ou I é D e coloca o to, né? Porque todo verbo no infinitivo tem o to na frente. Então, por exemplo, eu tenho o verbo watched. Eu tiro o ED, qual é o infinitivo? To watch. Tem o verbo danced. Tiro o D, o verbo no infinitivo é to dance. Então, é fácil você descobrir. Última. Dobramos a última consoante de todos os verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Não, tá errado. A gente só pode dobrar quando a sílaba é tônica. Se não for tônica, a gente não dobra. Então, as corretas são letra A, letra B e a letra D. Número 2. Escolha a opção que completa corretamente as sentenças. Então, a gente tem aqui o verbo to arrive, como termina com E, a gente só bota o D, então fica arrived. Número 2, o verbo é to open. Ou é a sílaba tônica. Então, apesar de terminar em consoante, vogal, consoante, a gente não dobra, acrescenta é D, opened. E número 3, o verbo é to stay, terminou em Y, mas antes tem vogal, então a gente só acrescenta o ED. Então fica stayed. Então a resposta correta é a resposta D. Arrived, opened, stayed. Letra D de dado. Número 3. Complete as lacunas com o passado dos verbos regulares. Então, o verbo é prefer e é tônico, tá vendo? Tá marcado lá o F e R, é tônico. Dobro o R, a última consoante é D, preferred. Letra B, clean, tiro o to, acrescento é D. Letra C, study, terminou em Y, antes tem consoante, tiro o Y
I é D. Então, we studied. Letra D, my friend danced. Como terminou com E, bota só o D, danced. Letra E, Solange waited. Tira o to, acrescenta D. E a letra F, play, terminou em Y, antes tem vogal, tira o to, acrescenta ED. Número 4. No número 4 tem uma canção, Who Knew? E os verbos estão vermelhos, né? A pergunta é: essa ação fala de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo, e pergunta se knew, do, que said são verbos irregulares. Sim, eles são verbos irregulares, né? Porque se estão no passado e não termina com D, é D e é D, então ele é um verbo irregular. E a canção fala de ações que já aconteceram ou que estão acontecendo? Já aconteceram. Então as respostas A e C são as respostas corretas. Letra E. Sabemos que usamos o passado para ações que já aconteceram, né, que estão concluídas. Aí eu peço para vocês dizerem quais são esses advérbios de tempo que tem aqui, que se referem a passado. Na letra A é last month e na letra B é last weekend, tá? Esses dois advérbios aqui se referem a passado. Número 6. Complete as lacunas com o passado e observe, pois temos verbos regulares e irregulares. Então, no final do exercício, a gente tem aqui, ó, uma listinha. Quais são os verbos regulares e quais são os verbos irregulares. Então, sempre que você fizer um exercício, tem que procurar para ver essa listinha, tá? Então, a letra A fala de qual verbo? Vamos ver aqui. Fala do verbo to go. Aí eu vou lá na lista. Esse verbo to go está onde? Ah, está aqui, ó, to go. Qual é o passado do verbo to go? Went. Escrevo went lá na letra A. Na letra B, o verbo é to talk. Aí eu procuro. Onde que está o to talk? To talk está aqui, ó. É um verbo regular. Se ele é um verbo regular, acrescento ed. Tiro to, acrescento ed. Letra C, Juliet, o verbo é to study. Procuro lá. Regular também. Tiro to, tiro o y também, porque antes tem uma consoante. E ed. Letra D, to eat. Vamos procurar to eat. Cadê o verbo to eat? To eat está aqui. Qual é o passado do verbo to eat? Ate. I ate. My friend, to arrive. Cadê o verbo to arrive? Está aqui, ó. Verbo regular. Tiro to. Como terminou com E, acrescento só o D. Arrived. E a última, Sand and Junior, o verbo to sing. Vamos procurar to sing. Onde que está? To sing. Está aqui, ó, verbo to sing. Qual é o passado do verbo to sing? Sang. Escrevo sang aqui. Pois é, foi isso, né? Falando do passado, a gente vai continuar falando de passado, mas não especificamente o exercício só de passado. Vamos ver então a atividade que vocês estão recebendo hoje. A gente já começou a falar desses pronomes indefinidos lá no início do trimestre. A gente começou a falar de some, any e no. E a gente já sabe que some, any e no usa sempre de acordo com o tipo de sentença. Some em sentença afirmativa ou interrogativa de oferecimento. O N em afirmativa significando qualquer, negativas ou interrogativas, e no somente afirmativas. Então a gente agora vai falar dos compostos. O que são os compostos? Quando eu falo, por exemplo, aqui tem exemplo que eu botei para vocês tentarem entender. Quando eu digo assim, ó, existem algumas mesas na biblioteca. There are some tables in the library. O substantivo table apareceu, então eu tenho que usar somente some, any ou no. Agora, se não aparecer nenhum substantivo, there is something in the library. Alguma coisa, existe alguma coisa. De repente você pergunta,
Tem mesa lá? Assim, ah, não sei, lá tem alguma coisa. Eu não especifiquei o que que tem. Então, quando a gente não consegue especificar o que a gente está se referindo, a gente se fala thing quando se refere a uma coisa e body ou one quando você se refere a uma pessoa. Vou botar mais aqui, ó. I can't see, aqui embaixo. I can't see any people on the street. Eu não posso ver nenhuma pessoa na rua. Agora, se você não escrever esse substantivo pessoa, você vai ter que usar um derivado. Ou você pode dizer, eu não consigo, eu não vejo ninguém na rua, ou eu não vejo nada, nenhuma coisa na rua. Então, a gente só pode usar esse derivado, esse composto, esse thing, esse pedacinho thing, body ou one, quando não tem nenhum substantivo para você dizer do que você está falando. Por exemplo, eu tenho um segredo para te falar. Agora, quando eu não falo a palavra segredo, eu tenho alguma coisa para te falar. Então, sempre que você não se refere ao substantivo, use um derivado. E os derivados são usados sempre do mesmo jeito que some. Quem são os derivados de some? Something, somebody ou someone, né? Eu uso somebody, someone e something nas frases afirmativas ou nas interrogativas de oferecimento. A mesma coisa acontece com no. No, eu posso usar nothing, nobody ou no one. Eu só posso usar nothing, nobody, no one em sentenças afirmativas com sentido negativo. O sentido fica negativo, mas a sentença tem que ser afirmativa. Então a gente usa do mesmo jeito. Então, na hora do exercício, primeira coisa que você olha, qual é a sentença que eu vou colocar essa palavra? É afirmativa? É negativa ou interrogativa? Depois que você colocar o some, o and e o no, você olha, eu tenho um substantivo depois? Ah, tem um substantivo. Então eu só uso some and no. Não tem nenhum substantivo, então eu tenho que usar um composto, um derivado de some, de and e de no, tá? E só para ilustrar, substantivo é o nome das coisas. Então, sempre que você fala de pessoa, pai, mãe, amigo, namorado, trabalhador, tudo é nome das coisas substantivo, né? Então, quando você não disser o nome de alguma coisa, né? Agora, se você falar de um verbo, de uma preposição, de uma outra coisa que não seja um nome de um objeto, né? Aí você usa um derivado, tá bom? Eu coloquei aqui, né, no exercício, um vídeo, dois vídeos, né? Explicando o uso de something, anything, e depois somebody, anybody, e nobody, tá? Porque tanto body ou one é a mesma coisa. Somebody ou someone é a mesma coisa. Anybody, anyone é a mesma coisa. Nobody, no one é a mesma coisa. Então, um fala de coisas, que tem esse finalzinho thing, outro fala de pessoas, que tem esse finalzinho body, tá? Aí, depois que você assistiu o vídeo, tem uns exercícios aqui, né? Só para ilustrar isso daí. Aí no primeiro a gente tem aqui uma comic strip, que é uma tirinha, né? E que pede para vocês identificarem os adjetivos indefinidos e os pronomes indefinidos. O adjetivo é aquele que não tem substantivo e o adjetivo tem substantivo e o pronome não tem. Número 2, aqui a gente tem complete os parênteses com A se a sentença for afirmativa e se for usado o adjetivo indefinido, e P se for usado um pronome indefinido. Então você vai ver a frase, vai ver, existe aqui um adjetivo indefinido ou um pronome indefinido? Pronome são os derivados, né, de coisa e de pessoa, e o adjetivo é só some, any e no. E aqui no outro você vai escolher entre any, anything, any, anything. Então tem uma escolha e você vai fazer a escolha
qual dos dois é o correto. E a última questão é para você relacionar as sentenças que tem aqui, ó. Tem várias sentenças. E qual é a gravura que se refere a essa sentença? Aqui tem 6, né? E aqui tem 2, 4, 6, 8. Isso quer dizer que duas vão ficar sem letra nenhuma, tá? É uma sentença para uma gravura. O que sobrar, sobrou, tá bom? Semana que vem a gente se encontra então. Bye bye para vocês. Curtam o exercício, muito fácil, tá? Bye bye.